E fala pessoal, dessa vez eu venho trazer aqui um pouco sobre o set 32 que o Jeff chegou a completar, né? E dizer alguns pontos sobre ele, se é um set vantajoso ou se é um set que não compense o valor que você paga por ele, né? Já que ele é um dos sets mais caros, né? Da atualidade, que é o set 32. Você pode chegar para montar um set completo, dependendo da classe que você é, né? Chega a gastar 10kk de gold, o que é uma quantia absurda. Então assim, cara, 10kk de gold é tipo R$ 1.000. Então, ele é um set completamente caro, que nem todo mundo tem condições de ter. E você pode tentar dropar, né? Mas, tipo assim, o próprio GVG teste em si é muito difícil das guilds estarem ganhando, né? Porque depende de ganhar de outra guild. Então, o investimento também é muito alto para poder ganhar esses GVGs. Tem guild que pode gastar cerca de tipo 1kk em cada GVG só para poder tentar ganhar, e às vezes nem ganha, né? Então assim, o set em si é um set ultra raro e muito caro. Então assim, para você ter um set completo, você tem que ter um investimento muito pesado. Então você tem que saber se vale realmente a pena ou não para o que você quer. Então vamos ao primeiro ponto, que é a aura, né? Que seria a primeira skill liberada pelo set, que você não precisa ter o set completo para ter ela, né? Basta apenas você ter duas partes do set, ou seja, o equivalente ao primeiro bônus. E essa skill em si, ela é com certeza muito vantajosa, né? Ela é uma das skills que com toda certeza compensa você comprar o set 32 por ela, caso você tiver condições, ou até mesmo dropar e usar, o que é o que eu quero tentar fazer. E, bom, essa aura em si, ela vai acumulando stacks que vão aumentando os seus atributos. Em todos os sets é assim. Por exemplo, do set de leve, né, ele aumenta a penetração de acordo com o seu ataque básico. E além disso, dá um dano crítico de ataque básico também. No caso da de tecido, quando você estaca os atributos dela, né, você vai estar ganhando 3% de dano crítico e 3% de acerto crítico. E isso a cada vez que você utiliza, né, determinadas skills. Tipo, pelo que eu conversei com o Jeff, são skills específicas, então não é toda skill que vai estar acumulando stack, né? Vai ser tipo assim, skills quando você usa em aliado, quando você usa, por exemplo, um dano e tal. Nem todas as skills elas vão ativar. Porém, quando você acumula os stacks, né? Você chega a pegar 30% de dano crítico e acerto crítico. Então seu personagem nem precisa ter crítico caso você quiser, né? Usando as primeiras duas partes. Bom, outro ponto da aura é que ela também aumenta 30% do efeito de cura, né? Então, assim, a cura crítica, no caso. Você vai poder curar muito mais. Então, tipo assim, para classes como Necro, Xamã, Druida, Priest, é extremamente roubado ter esse set. Só que além disso, né, pro cacique, ela consegue ser ainda mais vantajosa, porque além do alto dano, ele também possui cura. Então assim, a classe ela começa a virar um tanque assim, muito roubado pro PvE, né? Pro PvP eu não acredito que seja assim de muita ajuda, né? Já que dentro do PvP a gente tem a resiliência, que diminui os atributos de crítico, que você vai estar acertando no inimigo, né? E tipo assim, dentro do PvP você vai estar perdendo a sua resiliência, né? Diferente do inimigo, que vai ter resiliência. Então, ao perder resiliência, você vai estar tomando mais porrada, você vai virar papel. Então, por mais que você cure mais, você vai tomar mais dano. Então, não adianta de muita coisa, né? Você usar o 732 pro PVP. A não ser que você esteja, por exemplo, full grandeza, sei lá. Que aí você compensa pelos acessórios. Mas, assim, o 732, as duas primeiras peças pro PVP, elas não são de grande ajuda. Apesar de ser muito bom também. Porém, ainda é preferível, né, ter o set completo PVP. Mas também vamos falar um pouco sobre a segunda skill, já que estamos falando de arena. A segunda skill é basicamente mais um efeito de controle. Quando você joga a segunda skill o segundo bônus, né, do set, que é o pato, quando você joga ele em alguém, a pessoa ela é stunada, digamos assim. Ou seja, ela não vai poder usar skills, porém ela ainda vai poder controlar esse pato, né? Quando ela vira um pato, ela não pode usar skills, porém ela ainda consegue se controlar. Se eu não me engano é por 8 segundos. Ao usar esse pato no inimigo, ele vai virar um pato, a defesa dele vai ser zerada. Então o próximo hit que você der nele vai ser 100% de dano. Porém, né, quando você usar esse hit, o pato ele vai simplesmente desfazer. Então, tipo assim, é um stun que
Se você jogar no inimigo, você não deve bater nele. Se você quiser deixar, né, ele por um tempo sem usar skills. Cara, pra classes de controle como, por exemplo, Lock e Necro, esse é uma ótima skill. Porque, isso eu tô falando dos MCs, é claro. Porque assim, o Lock ele consegue ter controle dos danos em área que ele vai dar, entendeu? Então assim, se você transformar o inimigo em pato, você pode tomar cuidado, né, pra não tirar o pato dele. E aí você vai ter mais um stun, assim como também um Necro, que consegue ser um ótimo controle de vantagem, né? Porque ele vai estar pegando somente um inimigo e deixando ele stunado por um bom tempo, enquanto o outro ele pode estar descendo a porrada. Então, por exemplo, numa 2x2, talvez na 5x5, por exemplo, ele já não é viável. Porque você pode transformar o cara em pato, mas ele vai pro meio da porrada e vai lá e tira, entendeu? Então só serve mesmo pro cara tomar muito dano, nesse caso. E qualquer dano pode tirar, então se o cara tomar, por exemplo, um dano que não compense a zerar a defesa dele, você vai estar só perdendo skill. Mas ele também tem outro efeito. Essa segunda skill, quando o inimigo resiste a ela, spawna um mob que ele dá uma porcentagem de dano, acho que 40% do dano do inimigo. E ele dá tipo 4 porradas. Esse mob aí tem 15k de HP. Ele fica no inimigo, dá essas 4 porradas e depois some. Só que tipo assim, a desvantagem desse mob é que você consegue bater nele, né? Então assim, você pode por acaso talvez matar ele. Então de qualquer forma é 4 hits, então é pouca coisa. Ele aguenta as porradas que ele vai dar, entendeu? Mas por exemplo, se for muito dano em área, ele não vai aguentar. Mas se for um farm, tipo uma PT normal 5x5, ninguém vai conseguir matar um mob de 15k antes dele dar 4 hits. A não ser que os caras estiverem realmente focando o mob, entendeu? Mas ele é um ótimo, assim, uma ótima forma de dar um pouco de dano a mais. Outro ponto em relação ao set, né, que o primeiro bônus ele também dá uma porcentagem de dano pra você. Ou seja, quando você acerta um ataque crítico, ele vai estar aumentando 30% do seu dano mágico, que é uma coisa muito boa para se usar, né, dentro do PvE. E em relação ao 732, o que tem a dizer se compensa ou não, né, é que assim, segundo o próprio Jeff disse, esse set ele só compensa pelos atributos a mais que você vai ganhar, né? Porque, querendo ou não, ele é o set de nível máximo. Então assim, ele vai pegar mais atributos de defesa, vai pegar mais atributos de runas e cristais em geral. E também no amplificamento ele vai ficar muito mais forte do que os demais sets. Até porque ele é 2 levels a mais e ainda é de nível heróico, né? Então assim, ele é um set que, pra atributo, ele é um dos melhores hoje no jogo, né? E assim, pelos atributos talvez compense você ter, mas em relação a gold, se vale a pena você gastar ou não pra ter esse pato, por exemplo, não compensa. Tipo assim, realmente não compensa. Não é uma coisa que vai fazer grande diferença na sua vida você ter. Como eu disse, talvez um cara que farma uma 2x2, né? Até compense você ter o set full, apesar de que você vai estar mais papel, então você vai ter ali um malefício nisso, né? Porém, ele é um set que vai estar ajudando nisso, da questão de controle. Mas ele ainda é um bom set para X1, por exemplo, mas, cara, pelo preço dele, não compensa usar para isso, entendeu? Então, assim, se for para ter, por exemplo, 2 peças, no máximo, tá ótimo, não precisa de muito. Mas, assim, se você quiser ter o set completo pelos atributos, aí sim, porque ele vai pegar o máximo de atributos, né, por ser de level 32. Mas, tirando isso, não compensa, mas vai de cada um. Muita gente quer realmente o set, né? Então, se você quer, corre atrás e tenta dropar, ou talvez comprar, né? Como eu já disse, o gasto chega a mais de 10kk, mas ainda assim, é um gasto válido caso você realmente queira, né? Nada nesse jogo assim que você queira, que não é possível. Você pode tentar, por exemplo, dropar. Pode levar muito tempo? Pode, mas você pode tentar. Então assim, é possível, mas demanda tempo. Ou dinheiro.